Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam se cuidando, né? Cuidando da sua família, dos seus amigos, para que todo mundo fique bem, cheio de saúde, ok? O que a gente precisa então fazer para se cuidar? As nossas, os 3 cuidados: máscara, álcool em gel ou lavar as mãos e o distanciamento social, para a gente cuidar da gente e cuidar de todo mundo que está ao nosso redor, certo? Então, eu sou a professora Suélia. Hoje, então, a gente vai trabalhar a nossa aula de número 22 da disciplina de matemática. Vamos ver, então, qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, parte 1. Então, a gente já sabe que essa aula vai ter uma continuidade mais para frente. Então, nessa aula, a gente vai começar a aprender sobre procedimentos de cálculo mental e escrito com números naturais da multiplicação, né? A gente vai ver adição, subtração e multiplicação também. Mental e escrito porque a gente vai começar, fazendo eles no caderno, Mas com o tempo a gente vai pegando a prática e vai começando a fazer mentalmente, Sem precisar fazer o cálculo no caderno, ok? Quais os objetivos da nossa aula então? Compreender a multiplicação associada ao significado de adição de parcelas iguais. Reconhecer e efetuar multiplicações. Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental e escrito. Identificar os termos de uma multiplicação. Resolver problemas que explorem a busca de dados em textos. Então, a nossa aula, a gente vai aprender a reconhecer em um problema quando eu vou usar a multiplicação, de que formas a gente pode fazer uma multiplicação, Existe mais de uma maneira de fazer, algumas mais simples, outras mais complexas. A aprender a fazer então o cálculo mental e escrito e compreender então qual que é o significado de multiplicação, que é aqui do nosso primeiro objetivo, que é a adição de parcelas iguais. Nós já vamos ver então sobre isso. Vimos em outras aulas alguns conceitos de multiplicação. Então, o que é multiplicação, Que é quando eu pego o mesmo número e somo ele várias vezes. Então, se eu vou fazer 5 vezes 3, eu faço 5 mais 5 mais 5, ok? Então, essa é a adição de parcelas iguais. E nessa aula, nós vamos aprender como podemos realizar cálculos de multiplicação, ok? Então, a gente aprendeu o que é multiplicação e agora, então, nós vamos aprender a fazer contas utilizando a multiplicação. Aqui, então, a gente colocou, esse xizinho, que é a representação da multiplicação nos cálculos. Quando a gente vai fazer o cálculo escrito, esse é o símbolo, o sinal que eu vou utilizar para saber que eu estou fazendo uma multiplicação. Porque se eu deixar sem nada, aí eu não vou saber, é adição, é subtração, é multiplicação, qual é o cálculo que eu tenho que fazer. Então, esse é o símbolo que nós vamos usar. Multiplicação é a soma de parcelas iguais, ou seja, quando somamos o mesmo número um determinado número de vezes. Então, aqui nós temos, por exemplo, 4 retângulos. Dentro de cada retângulo, nós temos 4 estrelas, ok? Para eu saber a quantidade total de estrelas, como que eu posso fazer? Eu posso contar uma por uma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, eu tenho 16 estrelas. Mas vamos pensar que se nós tivéssemos, por exemplo, a tela cheia de estrelas, quanto tempo isso levaria, certo? Ou se eu tivesse muitos outros objetos, será que não demoraria muito se eu fosse contar um por um? Será que não existe uma forma mais fácil, mais rápida, mais prática de eu fazer? De eu descobrir quantas estrelas eu tenho aqui? Vamos ver então.
Aqui então sabemos que nós temos 4 estrelas em cada um. E quantos conjuntos e estrelas nós temos? 4. Então eu tenho que somar 4 vezes o número 4, porque eu tenho 4 conjuntos com 4 estrelas cada um. E aqui então a gente tem 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16. 4 mais 4 é igual a 8, 8 mais 4 é igual a 12, 12 mais 4 é igual a 16. Então, nós temos 4 estrelas multiplicado, ou a gente pode também falar vezes, que é a quantidade de vezes que eu vou somar. Então, 4 estrelas vezes 4, que é a quantidade de vezes que essas 4 estrelas se repetem, que então nós temos o resultado 16. Se eu fosse escrever esse cálculo, então eu poderia escrever desta forma: 4 vezes 4 igual a 16, certo? 4 estrelas vezes 4 vezes, que é a quantidade de vezes que ela apareceu, vezes 4 conjuntos, ou também eu posso fazer desta forma. Só que aí, ao invés de eu usar o sinal do igual, eu uso ele desta forma, que também representa o sinal do igual, né? 4 vezes 4 igual a 16, ok? Então, eu posso representar tanto desta forma quanto desta forma aqui, este cálculo, para eu descobrir quantas estrelas eu tenho. Posso também utilizar uma reta numérica. A gente viu sobre retas numéricas, mas como que eu vou utilizar uma reta numérica na multiplicação? Eu tenho, por exemplo, aqui o cálculo 6 vezes 3, ok? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são a quantidade de vezes que eu vou somar o número 3, não é? Então, eu vou fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, eu começo lá no número 3, certo? Então, vou lá, 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3 é 15. 15 mais 3 é 18. Então, eu somei 6 vezes, aqui representado na cor vermelha, o número 3, certo? E aí, eu ia obtendo os resultados. 3, 6, 9, 12, 15 e cheguei no 18. Então, 6 vezes o número 3, nós tivemos o resultado 18. Se eu, por exemplo, fosse fazer 6 vezes 5, então eu começaria 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20 e assim por diante até eu chegar lá no número 6, que é a quantidade de vezes que eu quero saber do número 5. Qual resultado eu vou chegar, ok? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma outra multiplicação utilizando a reta numérica. Eu quero saber, então, quanto é 5 vezes 2. Quanto é 5 vezes 2? Então, eu tenho que fazer 5 vezes, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, ok? O número 2. Então, no primeiro, eu sei que eu vou começar o número 2, certo? E aí, eu tenho que descobrir os resultados que vão vir aqui. Então, 2 mais 2 dá quanto? 4. 4 mais 2 dá quanto? 6. 6 mais 2 fica 8. 8 mais 2 vai então ficar 10. Então,
Então, eu sei que 5 vezes 2 é igual a 10. Mas e se eu fizesse ao contrário? 2 vezes 5. Quanto ficaria? Então, eu teria que repetir o 5 2 vezes. Começo no 5. 5 mais 5, quanto que dá? 10. Então, a gente já pode observar que se eu fizer 5 vezes 2, eu vou ter 10, e 2 vezes 5, eu vou ter 10 também. Então, a gente já sabe que na multiplicação, se eu troco os números de posição, o resultado vai ser o mesmo. 2 vezes 5 ou 5 vezes 10. Aqui eu tenho 6 vezes 3 igual a 18. Se eu fizesse 3 vezes o 6, eu teria o 18 também. Que aí eu ia somar, então, 3 vezes o número 6. Então, 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Então, eu posso inverter os números e ter o mesmo resultado. Por que eu estou falando isso? Porque digamos que vocês vão fazer uma conta e lá está pedindo quanto é 6 vezes 3. E eu esqueci quanto é, esqueci a tabuada do 6, não sei quanto é 6 vezes 3, mas eu lembro, 6 vezes 3, tá certo. Mas eu lembro quanto é a tabuada do 3, eu lembro a tabuada do 3 e eu sei que 3 vezes 6 é 18. Então, vai me ajudar a chegar no resultado. Por isso, então, que é importante a gente saber que eu posso trocar a ordem dos números e eles terão o mesmo resultado, tá bom? Agora, organização retangular. É uma outra forma de multiplicar também, de eu saber a quantidade de um objeto, de alguma coisa, tá? Então, aqui, organização retangular. A multiplicação na organização retangular é a multiplicação da quantidade na horizontal, que é então que a gente chama, né, a linha, pela quantidade na vertical, que seria a coluna ou em pé. Então, horizontal e vertical. Para eu saber, então, o resultado dessa multiplicação, eu multiplico o número que eu tenho na horizontal pelo número que eu tenho na vertical. Esse cálculo, por exemplo, é utilizado para eu saber quantos metros tem uma sala, né? Quantos metros quadrados tem? Então, eu multiplico a metragem, né, de uma parede na horizontal, né, nessa direção, e uma parede, a metragem da outra parede, e aí eu multiplico e eu vou saber o tamanho daquela sala. É utilizada, então, a organização retangular para fazer essa multiplicação. Aqui, por exemplo, nós temos motos organizados na forma de organização retangular, né? Um quadrado ou um retângulo, e eles foram organizados dessa forma. Então, ao invés de eu contar uma por uma para eu saber quantas motos eu tenho aqui, eu posso contar elas na horizontal, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Na vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 na horizontal, 5 na vertical. Eu posso fazer, então, de duas maneiras, como eu tenho ali. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é a quantidade de motos em cada linha. Que então, nós temos o resultado 20. 4 mais 4, 8, mais 4 fica 12, 12 mais 4, 16 e 16 mais 4, 20. Cheguei no resultado. Essa aqui, então, seria a adição de parcelas iguais. Eu estou somando o mesmo número, uma determinada quantidade de vezes. Essa quantidade de vezes é 5, porque é o número de colunas que eu tenho, beleza? Quantidade de motos que eu tenho na coluna, tá? Então, eu tenho 20. Na multiplicação, então, eu faço 4, que é a quantidade de motos em cada linha, vezes 5, que é a quantidade de motos em cada coluna.
4 vezes 5, então ficou 20 também, porque eu somei 4 vezes o número 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Ou eu somo 5 vezes o número 4, que é o que a gente viu ali na primeira linha, ok? Posso contar uma por uma para ter certeza que está certo? Posso, né? Mas vamos lembrar que se eu tivesse, por exemplo, a tela cheia de motos, eu ia levar muito tempo para contar uma por uma. Então, esta forma também é uma forma de deixar mais prático o nosso cálculo, ser um pouco mais rápido, né? Então, eu contar quantas eu tenho na horizontal, quantas eu tenho na vertical e multiplicar. Claro que eu vou ter que observar se não, às vezes não está faltando nenhum objeto lá no meio, porque aí a conta vai dar errado, porque está faltando alguma coisa. Então, eu posso fazer dessa forma quando todos os espaços estão preenchidos. Ok, pessoal? Vamos ver aqui, por exemplo, uma representação de uma caixa de ovos. Então, a gente sabe que lá na caixa de ovos, nós vamos ter, por exemplo, 2 colunas, certo? 1, 2. E em cada coluna, nós teremos 6 ovos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eu saber, então, quantos ovos eu tenho nessa caixinha, eu posso contar um por um, mas eu posso fazer uma multiplicação. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. Qual é, então, o cálculo que eu vou fazer utilizando multiplicação? 2, que é o número de colunas, vezes 6, que é a quantidade de linhas. E quanto que dá 2 vezes 6? Ou 6 mais 6, 12. Então, haverão 12 ovos nesta caixa, ok? Aqui, então, nós temos mais um exemplo para a gente calcular dessa mesma forma. Vamos calcular a quantidade de carteiras em uma sala de aula. Então, nós temos aqui a representação da sala de aula, certo? Com as carteiras que tem nelas. Então, você precisa saber quantas carteiras tem nessa sala de aula, mas você não precisa contar uma por uma. O que a gente vai fazer? Vamos ver quantas carteiras tem na linha. Então, na linha tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carteiras na linha. Na coluna, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, 5 vezes 5. 5 carteiras nas colunas, 5 carteiras em cada linha, certo? Então, eu vou somar. Aqui, então, a gente tem as duas formas. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que deu o resultado 25. Então, na multiplicação, eu faço 5 vezes o 5, que chego no resultado 25. Então, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, a multiplicação, o conceito da multiplicação é essa adição de parcelas iguais, de números iguais, certo? A multiplicação, então, serve para a gente conseguir fazer de uma forma mais rápida, mais fácil, mais prática. Por quê? E se eu precisasse fazer, por exemplo, 20 vezes 5, né? Olha o tempo que ia demorar para fazer 5 mais 5 mais 5, 20 vezes. Para isso, então, que nós usamos a multiplicação. A tabuada, então, já ouviram falar na tabuada, né?
Então, a tabuada, ela facilita o cálculo das multiplicações, pois não há necessidade de fazermos adições para chegarmos ao resultado que precisamos. Então, a tabuada, ao invés de eu ficar lá 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, por exemplo, eu utilizo uma tabuada, certo? Eu vou até a tabuada do 5, eu quero saber quanto é 5 vezes 7. Então, eu vou até a tabuada do 5 e olho lá, 5 vezes 7. Está marcando qual resultado? 35. Então, a tabuada, ela vai nos ajudar a fazer mais rapidamente, com mais facilidade ainda as multiplicações. Mas é importante também que vocês não fiquem presos à tabuada, certo? Agora eu só posso fazer multiplicação se eu tiver uma tabuada. Não, é um recurso, é uma ajuda. O que é importante então? Vocês estudarem a tabuada, porque a partir agora do terceiro ano, que vocês estão aprendendo multiplicações, vocês vão utilizar multiplicação por muitos e muitos e muitos anos na escola. Até vocês se formarem, vocês vão utilizar multiplicação. Então, é importante que vocês conheçam a tabuada e estudem a tabuada, porque vai ser algo que vai fazer parte do dia a dia de vocês agora, ok? Então, estudem, vai fazer uma conta, né? Vai fazer uma atividade de multiplicação, dá uma olhadinha nela, né? Com mais atenção, tá com um tempinho? Pega a tabuada para dar uma estudadinha, para que vocês consigam, daqui a um tempo, fazer as multiplicações sem precisar olhar na tabuada. Então, eu preciso saber quanto é 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35, aprendi na tabuada, ok? Então, é importante, então, a tabuada nas multiplicações para nos ajudar, para ser mais prático. Por exemplo, aqui eu tenho a tabuada do 7. Aí eu preciso saber quanto é 7 vezes 3, ok? Então eu vou lá, tabuada do 7, 7 vezes 3 é igual a 21, certo? Aí eu preciso saber agora quanto é 7 vezes 8. Vou lá na tabuada do 7 e faço 7 vezes 8, 56, certo? Digamos que então eu preciso saber quanto é 7 vezes 6. Vou na tabuada do 7 e encontro a linha do número 6. 7 vezes 6, 42. Então, dessa forma, a gente vai utilizando a tabuada. Lembrando que se eu fizer 7 vezes 6 ou 6 vezes 7, o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu já sei a do 6, mas não sei a do 7, posso utilizar desta forma também. Aí nós temos os termos da multiplicação. O que são os termos da multiplicação? São os nomes que nós vamos dar para os números dependendo da posição que eles estiverem no cálculo escrito ou até no cálculo mental também. Então, aqui nós temos um exemplo do 9 vezes 5 e o resultado de 9 vezes 5 é 45. Então, o 9, que é o primeiro número, ele tem o nome de fator ou multiplicando. O 5, que é o número que eu estou multiplicando por 9, ele vai ser o fator ou multiplicador. Então, os números que eu utilizo no cálculo, os dois vão ser chamados de fatores. Mas aí o número que eu venho primeiro é o fator ou multiplicando, e o número, então, que eu vou usar para multiplicar é o multiplicador. O que nós chamamos de resultado, que então, é o cálculo do 9 vezes 5, nós chegamos no resultado 45. O 45, então, ele vai ser chamado de produto. Então, lembrando, primeiro número, que é o número que eu vou estar multiplicando, eu vou estar multiplicando. Então, ele é o multiplicando. Eu vou multiplicar por 5, que será o meu multiplicador. O resultado deste cálculo será o meu produto. É aquilo que eu obtive nesta multiplicação, então é o meu produto, neste caso é o número 45.
Vamos ver aqui então problemas com multiplicação. A multiplicação também está presente na solução de problemas matemáticos. Quando resolvemos problemas, precisamos estar atentos às informações que temos para entendermos e calcularmos da melhor maneira. Então, sempre que a gente for trabalhar com um problema matemático, eu preciso prestar muita atenção para eu entender se esse problema, para eu resolver ele, eu vou usar adição, eu vou usar subtração, eu vou usar multiplicação, ou mais para frente a gente vai estudar a divisão também. Então, qual fórmula de cálculo eu vou utilizar para resolver esse problema? Nesse caso, como nós estamos estudando sobre a multiplicação, nós já imaginamos que será uma multiplicação. Mas quando eu não tenho especificado se eu estou estudando adição, subtração, multiplicação, eu preciso então prestar ainda mais atenção, ok? Por exemplo, Marcos, ele tem 3 caixas de lápis de cor. Em cada caixa, há 7 lápis. Quantos lápis ele tem no total? Então, ao invés do Marcos precisar contar um por um, eu posso então resolver esse problema com uma multiplicação. De que forma? Eu vou pegar a quantidade de caixas que ele tem. Quantas caixas de lápis de cor ele tem? 1, 2, 3. Colocamos o 3 lá então como multiplicando, ok? Agora então, nós vamos ver quantos lápis tem em cada caixa. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, em cada caixa eu tenho 7 lápis de cor. Então, o 7 será o nosso multiplicador. Então, nós formamos a conta 3 caixas de lápis de cor vezes 7 lápis em cada caixa. O total, então, desta multiplicação, que eu posso fazer 7 mais 7 mais 7, ou olhar na tabuada, ou se eu já estudei, já estou craque na tabuada, já sei de cor, né? Então, eu vou chegar ao resultado 21. 3 vezes 7, 21. Vamos somar, então, 3 vezes o número 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. Então, o meu resultado, o meu produto será o número 21. Então, nós ficamos assim, 3 caixas de lápis de cor vezes 7 lápis em cada caixa, temos 21 lápis no total, ok? Vamos ver aqui então, vamos resolver um problema juntos. Vamos pensar aqui. Quantos dias na semana nós temos? Quantos dias tem em uma semana? Vamos ver lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantos dias a gente tem? 7 dias. Muito bem. Vamos anotar aqui então. 7 dias. Eu quero saber quantos dias tem em 4 semanas. 4 semanas. Faço uma multiplicação. Então, eu tenho 7 dias em uma semana e eu quero saber quantos dias eu vou ter em 4 semanas. Então, 7 vezes 4. 7 é o multiplicando e o 4 é o meu multiplicador. Agora, então, nós temos que fazer a multiplicação, a conta, para eu saber qual vai ser o produto, qual vai ser o resultado, ok? Então, vamos lá. 7 vezes
4. Lembra que a gente tinha uma tabuada do 7 aqui nos nossos slides? Vamos procurar aqui, ó, para nos ajudar. Se eu não tivesse a tabuada, de que forma eu poderia fazer? Somando o 7 4 vezes. 7 mais 7 dá quanto? 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. Mas agora eu tenho uma tabuada aqui para me ajudar. Então, eu vou olhar aqui. 7 é a tabuada do 7 vezes 4. Então, eu vou procurar aqui. 7 vezes 4 igual a 28. Então, eu sei que em 4 semanas eu terei 28 dias, certo? Então, nesse cálculo, eu tinha a tabuada para me ajudar. Então, para ajudarem vocês também, é importante que vocês tenham uma tabuada. Então, fica de atividade extra para vocês hoje. Quando terminar a nossa aula, vocês pesquisarem uma tabuada, quem ainda não tem, e copiar no caderno de matemática de vocês, bem organizadinho, uma embaixo da outra, né? Para deixar bem organizado, separado, da tabuada do 1 até a tabuada do 9, para vocês terem ali guardadinho, porque vocês vão utilizar em outros momentos também. Então, é importante que vocês já tenham, já se organizem com isso. Quem já tem, cola lá no caderno para não perder, né? Porque daí sempre que a gente precisa, às vezes a gente não acha onde tá, né? Então, deixem lá guardadinho no caderno, beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje sobre multiplicação era essa. Lembrem que a parte 1 a gente vai ver mais sobre multiplicação ainda. Existem mais formas de fazer multiplicação ainda. Cada vez ela vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, por isso que é importante prestar atenção. Se eu não entendi, volta o slide, volta o vídeo, certo? Façam a atividade lá da plataforma com bastante atenção, com bastante capricho. Se vocês tiverem alguma dificuldade, peçam ajuda, né? Para que vocês consigam entender da melhor maneira possível, ok? Então, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.